Se tem uma coisa que esses desenhos dos anos 50 dominam, é a repetição de certos padrões. Repetição? Como assim? A mesma situação se repete com pequenas variações e sempre com o mesmo resultado. Você não sabe como o Tom vai se machucar, mas você sabe que ele vai se dar mal. Só que existe um episódio que altera essa fórmula de uma maneira muito radical. É esse aqui. O Tom tá afim dessa moça, então ele tenta impressionar ela com um perfume. E é aí que você descobre que ele tem concorrência. Concorrência pesada, o outro cara tem um caminhão de perfume. Depois, ele resolve dar um anel pra ela, mas o outro cara já presenteou a moça com uma joia bem mais luxuosa. Mas o que salta aos olhos mesmo é a emergência de um padrão. Tudo que o Tom faz, o outro cara faz melhor. É assim com o carro, que ele empenhou uma perna para comprar. Pois é, num episódio normal, esse padrão seria repetido até o finalzinho. Só que Blue Cat Blues não é um episódio normal. Aqui a coisa sai de controle. O Tom fica deprimido e cai no alcoolismo. Ele é resgatado pelo Jerry, mas decide se suicidar. O Jerry tá contando vantagem, porque tem uma namorada fiel, aí ele vê a namoradinha dele com outro cara. E assim, ele se junta ao Tom e senta no trilho do trem, esperando a morte chegar. Caramba, que pesado, hein? Pois é, e o episódio acaba assim. A última coisa que você ouve é o barulho do trem chegando. Aí, os créditos sobem. A série clássica de Tom e Jerry tem mais de 160 episódios. Todos eles refletem a época em que foram feitos. Controvérsia é o que não falta nesses desenhos antigos. Blue Cat Blues, o episódio que a gente acabou de ver, poderia ser só mais uma dessas controvérsias, mas não é não. O final que esse episódio sugere é tão pesado, tão errado, que eles sabiam que o melhor mesmo era apenas sugerir o suicídio e deixar os créditos subirem. Isso é um sinal de que isso já era errado em 1950. Hoje, os fãs tentam relevar essa discussão. Tem quem diga que isso não pode ser um suicídio, porque o Tom sobreviveu a todo tipo de pancada, choque e traumatismo craniano no passado. E tem quem diga que a prova definitiva de que Tom e Jerry sobreviveram é o fato de que muitos outros episódios foram gravados depois desse, como se houvesse qualquer sentido de continuidade nessa série. Só não tem quem discuta a mensagem que isso passa sobre suicídio. E faz sentido que seja assim, porque suicídio, em geral, é um tema que as pessoas gostam de evitar. Em fevereiro desse ano, eu fiquei com o estômago meio embrulhado depois de ler uma manchete no noticiário local. Eu sei. Era sobre um menino de 17 anos, cheio de problema em casa, que resolveu subir no alto de uma ponte. Os bombeiros chegaram, conversaram com ele e tudo parecia sob controle. Aí alguém no meio da multidão gritou, mandando ele pular. Populares ali, o popular começou a gritar, pula, pula, e o rapaz veio a se desesperar e acabou pulando aí. A gente pede para que os populares não se metam nesse tipo de ocorrência, para que não aconteça esse tipo de situação. Por mais que os senhores isolaram a área, alguma pessoa chegou e gritou, né? Complicado. Isso, não, de longe lá, o popular de longe começou a gritar e nesse momento o rapaz resolveu, pegou coragem, sei lá, a princípio ele estava se entregando. O inquérito investiga a indução ao suicídio, mas até agora ele ainda não deu em nada, e provavelmente a coisa continue assim, porque quem incentivou a tragédia fez isso do meio de uma multidão, protegido pelo anonimato. Vinícius, ou Yonlu, foi um artista pleno, do texto ao desenho, passando pela fotografia, chegando na música. Mas ele também tinha a contradição de juntar uma capacidade impressionante de se comunicar com um ímpeto de solidão. Nas 60 músicas que ele deixou, dá pra perceber a angústia e a melancolia dessa contradição. Yonlu tinha muito para dizer, tinha muitas formas de dizer, mas talvez não tivesse para quem dizer.
A obra dele só se tornou conhecida depois da morte. Em 2006, auxiliado por membros de um fórum online, ele se retirou do mundo. A história dele virou um filme no ano passado. Yonlu é interpretado por Thales Cabral e o filme é dirigido por Ike Montanari. É importante que esse filme exista. A morte de Yonlu confrontou o Brasil com o fenômeno do suicídio assistido pela internet pela primeira vez. Gente anônima que tirou do mundo um grande nome, que ele poderia ter conhecido em outras circunstâncias. A história de Yonlu, cada vez mais bem documentada, não deixa dúvidas de que essas redes anônimas de estímulo ao suicídio são um problema a ser enfrentado. O psicanalista de Yonlu fez questão de alertar. Eu acredito que para o Vinícius foi absolutamente decisivo o fato de alguém cortar essa teia que o prendia à vida. Ele brincava com a ideia de morrer como uma saída para as crises de angústia e desespero, mas tinha laços fortes com a vida que podiam resgatá-lo. Esse é Mark Hennick, um psicólogo. Aos 22 anos, ele se tornou o mais jovem presidente que a Associação Canadense de Saúde Mental já teve. E ele não chegou ao cargo só porque tinha as credenciais acadêmicas certas. Ele chegou lá porque tinha uma experiência empírica e a rara disposição para falar sobre essa experiência. I looked past my toes to the ground 50 or so feet below. And on the ground I saw a rusted out chain link fence topped by 3 strings of barbed wire. Standing there in that moment, the only thing that I could think from my collapsed perception was, how far out would I need to jump from this bridge so I wouldn't land on that fence? Because I just didn't want it to hurt anymore. Pendurado numa ponte, Hennick recebeu o incentivo para pular. A male voice from my right side. I heard him scream to me, "Jump, you coward!" Hennick continua vivo, e só porque ele continua vivo, a gente pode entender melhor esse assunto que é tão delicado. Ele explica que o suicídio tende a ser um pensamento recorrente para alguns de nós porque ele fornece uma ilusão de controle. In that moment, my entire life was completely in my control. And when you're living in a hurricane like this all the time, that's a really unfamiliar but really satisfying feeling, to feel like you have control over your whole life. Talvez aquele episódio esquisito de Tom e Jerry possa ajudar a gente a entender melhor essa ilusão de controle que o suicídio oferece. Vamos lá. O Tom queria a namorada, mas ele não controla os desejos dela. Ele queria um carro melhor, mas não controla os recursos necessários para comprar o carro. O Tom não controla nada na vida dele, mas quando ele senta no trilho do trem, ele tem a ilusão de que pode controlar pelo menos a hora da própria morte. Essa é a ilusão de controle que o suicídio oferece. Agora imagine que nessa hora o Jerry chegasse para dizer alguma coisa como: Tom, vai lá, se mata. Nesse momento, o Tom teria perdido o controle da própria decisão. Porque depois do incentivo, a decisão do Tom seria uma resposta ao incentivo do Jerry. O mesmo vale para o cara incentivado a pular da ponte em Curitiba. E o mesmo vale para o Yonlu. Todas essas decisões foram tomadas dentro de contextos sociais, em função de pressões e expectativas geradas por terceiros. E esse é o lado mais cruel da tragédia. Quem incentiva a morte do outro rouba até mesmo aquele breve instante de controle ou de ilusão de controle. O mundo também é roubado quando isso acontece, porque cada vez que alguém sobrevive à ideação suicida, cada vez que alguém consegue firmar o pé do lado de cá e exercer um controle real sobre a decisão de viver, a gente passa a entender melhor o problema. E é por isso que o mundo precisa dos sobreviventes. And for those of you who might be contemplating suicide, I know that there's a hope somewhere deep inside you. I felt it too. Keep that hope alive. We need you. We need you to be leaders in this conversation, whether we are ready to have it or not. Sabe por que a sensação de controle que o suicídio oferece é ilusória?
é porque nesse mundo, que está mudando o tempo todo, qualquer sensação de controle é ilusória. A verdade é que ninguém está no controle de nada, e é bom se acostumar. Na maioria das vezes, você não controla nem a própria percepção das coisas, quanto mais as coisas em si. O desafio é perceber que a gente está vagando pelo universo nessa nave desgovernada e ainda assim ser capaz de se sentir seguro. Mas se você parar para pensar, dá para tirar alguma esperança dessa constatação. Pensa comigo, se ninguém controla nada, então ninguém pode manter as coisas como elas estão por muito tempo. E aí, só dá para ter uma certeza: vai mudar. E a próxima mudança pode ser boa para você. Se for, você vai querer estar vivo para ver ela acontecer. Se sobreviver até lá parecer difícil, aí você vai ter que lutar. Buscar aliados é importante, desde que eles estejam do lado certo, do lado da vida, do lado da sua vida. A parte boa da luta pela sobrevivência é que basta estar vivo para estar ganhando. Você é um vitorioso. Muito obrigado, André e Bruno, pela ideia do vídeo. E muito obrigado a todos os nossos apoiadores que mantêm esse canal no ar. Muito obrigado, Luther, numa foto que é atual e é feliz. Valeu!